todos e bem-vindo. A atualidade internacional, desde sábado, que é dominada pelo ataque conjunto envolvendo os Estados Unidos da América, de Donald Trump e o Israel. É um acontecimento que, de uma ou de outra forma, acaba se refletindo praticamente a nível do mundo inteiro, tendo em conta que poderá ter resultados diretos naquilo que são os preços mundiais de gás e também de petróleo. Para nos ajudar a perceber os contornos deste mais um ataque num conflito que dura desde os anos 1979, sensivelmente, convidamos o especialista em relações internacionais, o professor Kelton Cadiari, que é sempre bem-vindo aqui ao nosso canal. Professor, qual é efetivamente o alcance deste ataque conjunto, Estados Unidos da América e Israel contra o Irão? É um ataque visando interesses energéticos ou é um ataque que visa buscar a alegada liberdade? Muito obrigado. Uma saudação especial a todos que nos acompanham a partir de casa. Um abraço para todos aqui no estúdio também. Há aqui a importância de salientar os objetivos estratégicos. E quando falamos de objetivos estratégicos, aqui estamos a olhar para os objetivos estratégicos dos Estados Unidos da América, objetivos estratégicos de Israel e também objetivos estratégicos do Irão. Se nós olharmos para os objetivos estratégicos de Israel, o que está em causa aqui é garantir que a morte do regime no poder no Irão seja consumada. E ao consumar isto aqui, Israel estaria a garantir que o Irão não represente um perigo para a sua própria sobrevivência, como Israel. Então, Israel não quer que o regime do Ayatollah esteja no poder. Israel quer que se substitua este regime por um outro regime que seja mais favorável à segurança de Israel. Do lado dos Estados Unidos da América, o grande interesse é garantir a hegemonia americana ali na zona do Médio Oriente. E garantir a hegemonia americana na zona do Médio Oriente é afastar todo e qualquer possível competidor que possa atrapalhar esse. Irão é uma das potências que atrapalha a hegemonia americana na zona porque é um divisor de águas. Além disso, a América tem um interesse grande de controlar o petróleo que tem o Irão. E a América não esconde o interesse pelos recursos de grande valor econômico na atualidade. Vimos isso com a Venezuela, agora com o Irão, e vai ser assim com a República Democrática do Congo ou qualquer outro país onde eles sintam que precisam de ter o controle dos recursos naturais. Por último, neste interesse estratégico americano, há o corte que isto pode significar ou o atrapalhar que isto pode criar no fornecimento de petróleo à China. A China é esta que está a ganhar muito espaço em vários quadrantes do mundo. É essa China que estava a ganhar espaço na Venezuela. Ao cortar o regime de Maduro, as pernas, cortou também as pernas à China. Agora, nós sabemos que o maior consumidor do petróleo iraniano é a China, então seria esta uma oportunidade também para cortar o petróleo iraniano à China. Então, estes são objetivos estratégicos que nós temos aqui a sublinhar de uma e de outra parte. E também temos os interesses estratégicos do Irão, que são claramente garantir a defesa do regime. Porque o regime está em ameaça, está a ser ameaçado, e a defesa do regime significa também projetar poder para fazer a dissuasão em relação aos vizinhos que estão no Médio Oriente. Portanto, os interesses de Israel e dos Estados Unidos não convergem. Há uma convergência aqui, assim, porque quer Israel, quer os Estados Unidos da América não se simpatizam com este regime no poder, não é? Mas quando nós vamos priorizar
os interesses de cada um e do outro, nós vemos que há pontos de diferença, não é? Mas há um ponto de convergência, que é o facto de que quer um, quer outro não se alinha com o regime que está no Irão. A morte do líder iraniano significa ou pode significar, pode representar o fim do regime? Essa é a interpretação que muitos têm, que pensam que o regime é só o líder. Mas está provado que não. O regime não é só o líder. O regime está profundamente bem instalado na sociedade iraniana. É só ver, depois que morreu o líder Ayatollah, há uma estrutura, e não estou a falar do líder só Ayatollah, há outros grandes líderes dentro da estrutura político-militar iraniana, sobretudo a militar, que foram eliminados nesta guerra que Israel e Irão estão a fazer conjuntamente. Isto faz parte da teoria de liquidação da liderança. Mas veja só o quão rápido é o processo de substituição das lideranças. O que significa dizer que, olha, os iranianos já estavam preparados para uma eventualidade de ter que substituir o seu líder, porque em política não pode haver o vazio de poder, e sobretudo quando esse vazio de poder significar um perigo para o regime, para a sobrevivência do regime. Então, é difícil dizer que você vai matar o regime agora, porque o regime está profundamente enraizado. A mesma coisa se pensou que ia fazer na Venezuela quando se tirou o Nicolás Maduro. Havia a convicção de que o próximo passo era matar o regime, mas o regime está profundamente enraizado, está difícil. E vai ficar mais difícil ainda matar o regime, porque matar o líder, se não houver intervenção militar com força terrestre para fazer de facto a substituição, não vai acontecer. Professor, lendo um pouco a história, este conflito não data dos dias de hoje, não? Não. Este é um conflito que já vem de muito tempo entre os americanos e os iranianos, entre os israelitas e os iranianos. Não é? Podemos arriscar também entre os britânicos e os iranianos. Não é? O que isto significa dizer? É que dos anos 1970, concretamente no ano 1979, este regime do Ayatollah fez uma revolução, a chamada Revolução Iraniana, que derrubou o governo da monarquia, Shah Reza Pahlavi, vamos assim dizer. Então, este derrube da monarquia significou a seguir uma ação política hostil dos Ayatollah contra os interesses de Israel, contra os interesses da Grã-Bretanha, contra os interesses dos Estados Unidos da América. Vamos lá olhar especificamente para a indústria dos hidrocarbonetos, do petróleo e do gás. E os americanos, ou sobretudo os britânicos, participaram na descoberta dos recursos lá, iniciaram o processo de exploração dos recursos. Mas quando os Ayatollah chegaram ao poder, uma das primeiras medidas que eles fizeram foram nacionalizar os recursos. Então, essa nacionalização dos recursos irritou e irrita até hoje os americanos e os britânicos. Mas mais do que isso, os americanos, nesta Revolução de 1979, sofreram uma grande humilhação quando os revolucionários fizeram reféns, altas figuras de índole diplomática e militar, até americana, que depois deu um grande episódio de disputa político-diplomática entre a América e o Irão. Isso é que é uma das coisas que acompanha a história. Ademais, para Israel, isto significou um grande perigo, porque eles sabem que o antigo regime do Reza Pahlavi era um regime mais ou menos, vamos dizer, próximo, ou pelo menos não era hostil a Israel. Por isso é que Israel tem convicção hoje de que se efetivar a mudança de regime,
no Irão. Mudança de regime significa tirar este regime do Ayatollah e colocar um outro regime. A pessoa mais provável de ser colocada no poder é o filho do antigo Shah Reza Pahlavi, que vive entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América. O Irão tem alguma possibilidade de sobreviver a esta investida? Tem possibilidade de sobreviver a esta investida, porque se esta intervenção militar não inclui força terrestre, então há de ser difícil de você tirar o regime do poder. E por que não pode incluir a força terrestre? Neste preciso momento, os americanos não estão a incluir a força terrestre, os israelitas também não estão a incluir. Mas, quando necessário, não podem acionar a força terrestre? É que para isso eles ou não há condições para isso? É difícil para fazer isso neste momento, porque eles, na preparação para a guerra, já deviam ter acionado essa mobilização. O que eles fizeram foi mobilizar força aérea, força naval, não é, para fazer os ataques aéreos e navais, porque os americanos e os israelitas querem diminuir o máximo possível fatalidades no campo de batalha. Não é? Os americanos já perderam muitos militares no Iraque, já perderam muitos militares no Afeganistão, e neste momento os americanos não têm uma mobilização forte de outros aliados para fazer a guerra. Que eles têm são aliados como, por exemplo, a Grã-Bretanha ou a União Europeia, entre aspas, que faz condenações ao regime, mas não diz que está interessado em mandar tropas para apoiar os americanos a lutar lá no terreno. Então, os americanos não estão muito por aí, né? Não estão muito por aí. Eles estão a dizer que querem fazer a substituição do regime, que é a agenda de Israel, mas eles estão a confiar na ação dos iranianos, que eles estão a dizer, olha, nós vamos bombardear e vocês têm que fazer o resto do trabalho sujo para poder tirar o regime no poder. A Grã-Bretanha, nomeadamente o seu primeiro-ministro, já apareceu a dizer que Londres não vai fazer um alinhamento direto nesta investida contra o Irão. Entretanto, autorizou a utilização pelos Estados Unidos da América das suas bases. Sim. E justifica este não alinhamento com aquilo que aconteceu no Iraque. E diz claramente que houve erros cometidos no Iraque, e tudo indica que a Grã-Bretanha não quer voltar a repetir os mesmos erros. Isso está claro hoje para os britânicos, né? Como está claro para os outros, como Portugal, que tem a base das lajes aí, já disse que, olha, nós temos um acordo e o acordo tem que ser cumprido dentro dos limites assim, mas não contem conosco para ir lutar e combater. Os alemães também, né? Os americanos nem sequer acionaram a NATO, porque esta guerra é uma guerra de Israel, né? Guerra de Israel e dos americanos. Não é guerra dos americanos e israelitas. Não. Há uma sequência. Israel arrastou os Estados Unidos da América para esta guerra, não é? Tal como arrastou antes, no mês de junho de 2025, quando a América foi lá lutar. Então, este é o grande sinal. E este grande sinal mostra que a Europa está desinteressada por uma guerra no Médio Oriente, no Iraque. E a pergunta é, por que a Europa não está tão interessada em entrar nesta guerra? Por que a Grã-Bretanha não está tão interessada em entrar nesta guerra? Não é? É que a Europa, neste momento, está a confrontar uma ameaça chamada Rússia na Ucrânia. E em segurança, a gente diz que a ameaça é sempre mais potente quanto mais próxima. Então, para os europeus, não é estrategicamente conveniente se meter numa guerra que não ameaça diretamente os seus interesses nacionais, não é? Contrariamente a uma guerra que está lá distante. Não. Ademais, os americanos estão de costas voltadas com os europeus. Então, os europeus não estão afim ou interessados em fazer brilhar o senhor Donald Trump neste momento. Professor Kelton Cadeado, há muitos críticos pela forma como o presidente norte-americano, o senhor Donald Trump, está a tratar este assunto do Irão. Destacam total informalidade
que não se via entre os presidentes norte-americanos desde a última Segunda Guerra Mundial. Não, essa informalidade tem muito a ver com essa mediatização que o senhor Donald Trump faz. Eu até acho bom que pelo menos a gente ouve o que ele está a dizer, que seria diferente dos outros que se escondem no silêncio. Só que ouvir o Donald Trump também, por vezes, não diz muita coisa, porque o Donald Trump diz uma coisa e faz outra. Não é? Diz uma coisa e faz outra. Nós vimos agora, com este processo de início desta guerra, o Donald Trump disse que não estava satisfeito com o curso das negociações, não é? E dizia que estavam a negociar, que iam investir na negociação, mesmo nem estando satisfeito, o que fazia acreditar que, olha, pelo menos há uma luz de esperança na negociação, quando na verdade nós descobrimos que, olha, no sábado 28 de fevereiro de 2026, esta guerra já estava preparada e tinha que acontecer, a bem ou a mal. Tinha que acontecer esta guerra. Então, há uma má fé na postura negocial dos americanos neste caso. Com esta investida contra o Irão, o Donald Trump arrisca-se ou não a ser um dos piores presidentes norte-americanos desde a Segunda Guerra Mundial, esta parte, tendo em conta as críticas que emergem de quase todo o lado? Eu concordo com estas críticas, mas tenho a cautela de abrir uma janela para dizer que estas guerras podem ser a salvação do Sr. Donald Trump. Vamos lá ver isto assim, Boaventura. O Donald Trump está no ano 2026 e sabe que o ano 2026, em novembro, tem eleições de meio de mandato, as chamadas midterm elections. Se o Donald Trump perde estas eleições, há uma reviravolta na composição do Congresso. O Donald Trump já sabe que ele corre o risco de sofrer um impeachment, não é? Corre o risco de não terminar o mandato, corre o risco de sair do poder pela porta pequena, não é? Então, para ele não sair do poder pela porta pequena, uma das grandes coisas que ele tem que fazer é mexer na economia da América, porque os americanos votam primeiramente em função do dinheiro no bolso, ou das expectativas de dinheiro no bolso, não é? Então, esta guerra, se confirmar o lado econômico da guerra, Donald Trump pode, eventualmente, com esta guerra, colocar o dinheiro que a América precisa para dar a ele o conforto de ganhar o coração e as mentes dos americanos na hora de votar em novembro. Por que eu digo isto? Com todo este investimento, eu lembro-me de um grande autor, o Joshua Goldstein, nos livros de introdução às relações internacionais, ele dizia que a América faz muito dinheiro nos períodos de guerra. Depois há um outro companheiro que nos dizia que, olha, a América é do país que mais lucra com as guerras, porque quando termina a guerra, é a América que vem com a solução de recuperação dos aflitos. Lembra-se do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Quando terminou a Guerra Mundial, a América que trouxe o plano Marshall para ir salvar a Europa. Então, nessa investida de guerra, pode, eu não estou a dizer que vai acontecer isso, mas pode eventualmente ser essa salvação de Donald Trump. E se formos por aí, ele não se arrisca a ser o pior presidente da América. Pelo contrário, ele pode fazer história de um presidente que tanto descrédito recebeu, mas depois, na hora da votação, foi ele o preferido e salvou-se a si mesmo. A escritora iraniana Shari Delijan escreveu e é citada em muitas publicações a dizer que, olha, se efetivamente a liberdade que os Estados Unidos alega estar a buscar significa esta matança de vidas inocentes iranianas. Então, esta não é a liberdade que eles buscam.
Pois, veja só uma coisa que é interessante. Este sentimento pode ser partilhado, é expectável que seja partilhado pela maioria dos iranianos. Veja só, a sociedade iraniana é uma sociedade profundamente dividida. Eles só conseguem manter a união por causa da força que o regime tem sobre a sociedade, não é? Tem grupos que lutam entre si e há alegações, inclusive, segundo as quais há grupos que até pensam em sair do Irão, partir o Irão e fazer o seu próprio Estado em algumas partes. Então, essa é uma coisa. Dois, há grupos neste momento que estão a celebrar a morte do Ayatollah. Está a ver? Mas há grupos também que estão, neste momento, numa profunda comoção, não é? Profunda dor, profunda tristeza pela morte do senhor líder supremo do regime dos Ayatollah. Então, isto mostra essencialmente a ideia de que dentro do Irão as pessoas até podem contestar o regime, mas não querem que o Estado seja partido, não é? Há um grupo que quer sair, mas há uma grande maioria que quer ver o Estado na sua plenitude. Há um grupo grande, isso sabemos nós, que procura a liberdade. Procura a liberdade porque não tem a liberdade que desejam sob o regime dos Ayatollah. Nós sabemos quão conservador é este regime, o ortodoxo para alguns. E isso significa dizer que, olha, nós podemos nos libertar do regime do Ayatollah, mas é preciso que isso não seja a um custo elevado. E o custo elevado hoje, tanto quanto o Ayatollah, o regime do Ayatollah matou muita gente, é o que se diz, é que esta guerra também não pode matar muita gente para dar a liberdade, é o que as pessoas estão a dizer. É compreensível, mas a guerra tem outras lógicas. Professor, como é que o Irão, o senhor admitiu que tem possibilidade de poder resistir a esta investida? De que forma é que pode retaliar os ataques e quais é que seriam as consequências dessa retaliação? Não, o Irão já está a retaliar. E a retaliação que o Irão está a fazer está a surpreender a muitas pessoas, né? A muitos jornalistas. Veja só uma coisa que é interessante. Quando você fala de retaliação, está a falar de retaliação com o uso de capacidades militares ofensivas, não é? Porque os americanos e israelitas fizeram questão, quando iniciaram esta guerra, atacar de surpresa os pontos centrais de produção de mísseis, de drones, não é? E as capacidades defensivas, não é? Aéreas, sobretudo. Não é? Tanto é que os iranianos não têm os seus aviões a voar neste momento, porque o espaço aéreo é quase dominado por estes dois, Estados Unidos da América e Israel. No final do dia, o Irão está a mostrar que tem uma capacidade de lançamento de mísseis e tem mísseis para poder disparar. Irão, neste momento, está interessado em atingir Israel, no coração do seu território, mas também está interessado em atingir as bases militares que a América tem ali no Médio Oriente. Esse é o objetivo. É a capacidade que o Irão demonstra. Para além disso, o Irão está a fazer o uso da ameaça de fechamento do Estreito de Hormuz, que tem uma importância econômica mundial reconhecida. É por lá onde passam 20% do petróleo mundial e 15% do gás liquefeito que sai, por exemplo, do Catar. Então, Irão tem essa capacidade, está a mostrar agora esta capacidade de atingir esses alvos. Não é? Hoje, repare só, com os mísseis a sobrevoar aquela zona, não é? As companhias aéreas do Catar e dos Emirados Árabes Unidos, Dubai, não é? Estão praticamente parados.
E eles são grandes interpostos de ligação e de interconexões no mundo. Isso é uma força que Irão está a trazer para mostrar que, companheiros, a minha retaliação, mesmo que eu não atinja os outros, só o fato de eu bloquear este espaço aéreo, não é, com os meus mísseis, já mostra a minha força. Portanto, a estabilidade regional fica em causa. Não, está claramente em causa, porque neste momento Irão já atacou Catar, já atacou o Kuwait, já atacou Dubai. Que mais? Vamos lá, vamos mencionar Oman. Até Oman, que estava a fazer o papel de mediador, neste caso, sofreu. O Bahrein também já foi. O que significa que, olha, o Irão dispersou e criou condições para que esta guerra seja uma guerra regional, sim. Mas mais do que fazer uma guerra regional, que não era o interesse do Irão, é criar o dano para forçar que o Catar, para forçar que o Kuwait, para forçar que a Arábia Saudita encostem os seus aliados, entre aspas, americanos e israelitas. Dizer, companheiros, nós estamos a sofrer com essa guerra. Não é? Então parem com a guerra. É verdade que o Qatar disse que se reserva o direito de retaliar pelo ataque que sofreu do Irão. Mas no final do dia, se o Qatar retalia, está a provocar condições para que o Irão decida investir ainda mais na guerra contra o Qatar. Aí o Qatar coloca em perigo, por exemplo, as suas reservas de gás, de petróleo. Está a ver? Então, seria um risco demasiado para o Qatar fazer a retaliação, porque fazer a retaliação está a dar um pretexto, uma condição, uma justificativa forte para o Irão dizer que não, agora eu posso, por exemplo, atacar os poços de petróleo. E aí seria a grande tragédia, quer do Qatar, quer do Kuwait, por exemplo, que sabemos que tem muito petróleo. Então, o Irão, só o fato de saber que estes países estão com esta vulnerabilidade, já lhe dá um conforto para dizer que estes ataques aqui não podem durar muito tempo. Porque é como um gato, não é? Numa situação em que você está encurralado, você fechou o gato, as saídas. É perigoso. O gato já não tem nada a perder e na luta pela sobrevivência vem para os seus olhos. Então, o Irão, neste momento, não pode ser tratado como um gato encurralado. Porque se for isso aí, se eles não tiverem nada a perder, então eles podem atirar em todas as dimensões, inclusive pôr em causa este momento. Haverá algum paralelismo com os conflitos onde os Estados Unidos quase que saíram bem? Falamos recentemente da Venezuela, antes já tivemos Iraque, já tivemos de uma ou de outra forma também a situação na Líbia, não sei se esteve tão alheio assim. Não, neste caso é difícil falar de um paralelismo de sucesso para os americanos. Porque os americanos, neste caso, o que lhes interessa é fazer as condições para que a população assuma o protagonismo de se rebelar. E esse paralelismo é igual ao que aconteceu na Líbia. Na Líbia eles fizeram os bombardeamentos, e o povo se encarregou, as milícias se encarregaram de dividir. Isso pode acontecer no Irã? Esse é o grande receio, esse é o grande medo. Esse é o grande medo. Porque esta investida é antecedida de manifestações recentes. Exato. E morreram muitas pessoas. Sim, alegadamente, essas são as fontes, informações que nós temos da mídia ocidental. Não quero com isso negar que tenha havido, de facto, mortes, mas a mídia ocidental ampliou ou amplificou a repercussão das manifestações e falamos de mortes ou de manifestantes que foram brutalmente atacados nessas manifestações. Então, no final do dia, temos que assumir, sim senhora, que pode haver um paralelismo, e se houver um paralelismo, é um paralelismo com o que aconteceu na Líbia. América e Israel não querem colocar as suas botas no terreno, porque sabem que colocar as suas botas no terreno está a pôr em perigo os seus próprios militares. E o Donald Trump tem estado a dizer repetidamente que nós queremos proteger os nossos militares.
E já se viu que eles não estão a proteger os militares dele, porque já há militares mortos. Agora houve aquilo que se chama de fogo amigo, né? Na tentativa de conter os ataques iranianos, né? Já não me lembro se foi o Kuwait, não é? Disparou mísseis disparou mísseis de defesa aérea e nesses disparos acabou atingindo um avião americano, não é? Um avião de guerra americano. Então, é isto que estamos a vivenciar nesse momento. Donald Trump já apelou digamos, a setores mais críticos do Irão a renderem-se para a proteção e a garantia das suas próprias vidas. Este apelo tem chance de vingar? Pelo menos assusta aos visados. Porque, porventura, com toda a crítica que é preciso fazer aos americanos neste momento, porque eles negociaram de má fé, eles estão a agredir um Estado que nós todos sabemos que o interesse do Irão não era o outro, esse a proteger como regime. Não é? Então, eles estão a fazer tudo isso porque o Irão não agrediu ninguém. Isso é uma coisa... Perdão. É uma coisa que é preciso ser dita. Então, no final do dia, o regime do Ayatollah tenta se proteger de uma ameaça que vem de Israel. Só que Israel, com a paranoia de segurança, está a sobrevalorizar uma ameaça que, em termos concretos, hoje não existe. Em termos concretos, hoje não existe. E o Irão não tem esse interesse em ameaçar a existência de Israel. Mas eu creio que estou a fugir a sua pergunta. Não tanto. Estou a fugir. Porque, no final do dia, nós não podemos assumir que hoje os americanos, hoje os israelitas não têm a capacidade de fazer o estrago no Estado. Não estou a dizer efetuar a mudança de regime. Mas o estrago que nós vimos hoje, a tal ponto de que os americanos e os israelitas conseguiram chegar ao líder supremo. Está bem? Eles conseguiram chegar ao líder. Digamos o que nós quisermos dizer, podemos condenar, mas eles têm essa conseguiram chegar com uma facilidade, por exemplo, que não tiveram quando foi do assassinato do Saddam. E não só, também do líder histórico do terrorismo, o senhor Bin Laden. Exato. Então, mas queiramos ou não, eles têm essa capacidade. Os israelitas estão tão sofisticados e têm capacidade que nós vimos há pouco tempo quando eles mataram o líder do Hezbollah também. Então, os israelitas têm uma capacidade. Isso é inegável com eles, né? Dentro da teoria deles da liquidação da liderança, eles são pacientes, têm tecnologia, conseguem fazer a infiltração dos seus agentes de inteligência para recolher informação e até organizar as operações especiais. Então, todos os líderes do regime dos Ayatollah sabem que estão sob ameaça permanente. Não é? Então, eles credibilizam essa ameaça. Então, quando Donald Trump diz rendam-se, entreguem-se, pelo menos a liderança iraniana leva isto a sério. Porque nós já vimos que Irão não está a salvo e os americanos são impiedosos. Os israelitas são impiedosos. E eles não têm receio de vir a público e dizer que nós matamos. Se orgulham de dizer que, olha, nós matamos o líder. Agora, no meio de tudo isso também, ao lado do regime dos Ayatollah, que estão com sangue nas mãos. Então, sangue por sangue, todos somos sanguinários. Qual é o papel da comunidade internacional, incluindo as Nações Unidas, na solução deste conflito? Ilustre,
com este regime de Donald Trump, com a aliança que tem do governo ultra-ortodoxo, porque este é o grande problema em Israel, é este governo ultra-ortodoxo, radical. É que é o grande problema. Porque, veja só uma coisa, os israelitas têm um lado muito bom como sociedade. Não é? Só que os governos sucessivos de ultradireita, de ultradoxos, esses é que criam problemas. Os israelitas fizeram a paz com os palestinianos, mas este grupo que estou a falar foi responsável por liquidar o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que tinha feito a paz com os palestinianos. Pura e simplesmente porque eles não queriam, não concordavam com aquilo. Então, esses é que são o problema. Às vezes nós falamos de Israel, mas é preciso também um pouco mais de detalhe, de fineza, reconhecer que o grande problema são estes ultra-ortodoxos. Então, hoje os americanos e os israelitas juntos são a força desestabilizadora no Médio Oriente. Não há tanto de estabilidade porque nós estamos a vivenciar nos dias de hoje. O Irão é indiciado de estar a manifestar alguma simpatia com grupos chamados terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Quanto é que isto custa para esta investida norte-americana? Tem, digamos, alguma cota à parte para justificar a investida ou nem por isso? Essa é uma boa pergunta que liga com a minha articulação anterior. Porque nos dias de hoje, com Donald Trump e com este regime ultra-ortodoxo de Israel, o que prevalece aqui é a lei da força. Não é? E ignoramos por completo o direito internacional. É o que está a acontecer. Então, quando isto acontece, nós nulificamos, né? Reduzimos a insignificância as Nações Unidas ou qualquer outro regulamento internacional ou lei que governa as relações internacionais. Então, nós estamos a nulificar, estamos a reduzir completamente o poder dessas instituições. A essas instituições só cabe a única coisa que lhes resta, que é de fazer apelos à paz, chamar as partes à consciência, condenar as partes que estão a agir fora das normas do direito internacional. Vimos o discurso do senhor António Guterres, não é? Mas vimos também, por exemplo, o discurso do senhor primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Ele foi categórico em condenar o regime do Ayatollah, mas não conseguiu condenar os americanos por iniciar uma guerra de agressão. Então, este é o panorama das relações internacionais em que o forte manda, os fracos cumprem. Só que encontraram um fraco chamado Irão que não está disposto a cumprir tanto o que os americanos mais fortes estão a querer fazer. Então, é importante, de facto, reconhecer que o mundo está fragilizado com este tipo de guerra. A América consegue se impôs aqui, não aconteceu nada, não está a acontecer nada. Se impôs na Venezuela, não aconteceu nada, não está a acontecer nada. Os aliados da Venezuela, Rússia e China, não fizeram nada. Agora também os aliados do Irão, não é? Rússia e China, curiosamente. Aqui estou a usar a palavra aliados, mas é colocar entre aspas, porque não há acordos. Talvez não queira usar os seus recursos para ações tão hostis de destruição como estas, preferem priorizar o desenvolvimento. Não, nem tanto. A China, nós já sabemos que não entra em guerras. O negócio da China é negócio. Vender armamento. Mesmo para a Venezuela, veja só, a ação americana foi cirúrgica. Foram buscar o líder. Não é? Foram buscar. Se quisessem matar, ter-lhe-iam matado, ter-lhe-iam morto naquela operação. Aquilo que eu dizia, eles têm essa capacidade. Hoje isso assusta qualquer dirigente no mundo e os coloca numa posição de pujança na hora de fazer. Está a ver? Então, no final do dia,
nós vemos que a América consegue, inclusive, neutralizar os aliados destes países. E os aliados são, curiosamente, os mesmos. Irão, Rússia. China e Rússia. China deu material, vendeu material à Venezuela. A China vende material ou compra petróleo, mas não consegue, neste momento, aparecer em posição de força para defender o Irão. Nem que seja no discurso. O discurso que nós vimos é um discurso leve, fraco, de condenação. Tá vendo? A Rússia também é a mesma coisa. Agora, a alegação de que o Irão é o patrocinador do terrorismo. Por que estamos a dizer que patrocina o terrorismo? Porque é aliado do Hezbollah. Hezbollah é um grupo terrorista para Israel e para a América, mas não sei se é um grupo terrorista, por exemplo, para os palestinianos. Está vendo? O Hamas é um grupo terrorista para Israel, para os Estados Unidos, para a União Europeia, mas não sei se é um grupo terrorista para os palestinianos ou para os árabes naquela zona. Então, isto é um jogo político que acontece muitas vezes. O terrorista para um é um libertador para outro. Se nós quisermos, podemos pegar um paralelismo com o que aconteceu aqui em Moçambique. Durante a luta de libertação aqui em Moçambique, os portugueses diziam que a Frelimo eram turras, terroristas. Mas para os moçambicanos, a Frelimo era um movimento de heróis. Vamos para o Zimbábue. A ZANU era vista como terroristas. Quem é que via como terroristas? O governo minoritário lá. Mas o ANC era terrorista também, mas para nós o ANC era um grupo de revolucionários. Então, terrorista para um, herói para outro. Terrorista para um, libertador para outro. Então, falar de Hezbollah hoje como um grupo terrorista é uma narrativa de dizer que o Irão apoia terroristas. Não. Para o Irão, eles estão a apoiar libertadores. De uma causa justa. De uma causa justa. Que papel a União Europeia pode ter na solução deste conflito? Mínimo. Se calhar nenhum. Porque a América não vai deixar. A América não vai deixar e a América tem interesse de se afirmar como potência. E aí é um dos ganhos do senhor Donald Trump, queiramos ou não, com todos os problemas que isso pode causar, o senhor Donald Trump consegue tirar a América de um buraco que estava a cair. E repara que hoje só se fala da América, hoje só se fala de Donald Trump. Não é? E a América volta a assumir aquele protagonismo que sempre se acreditou que devia assumir como uma grande potência mundial, que não estava a conseguir assumir alegadamente na expressão do Sr. Donald Trump, não estava a conseguir com um presidente fraco que era o Sr. Joe Biden. É expectável que o conflito prevalecente desde sábado no Irão pode afetar o Teherão no contexto da região, no contexto do Médio Oriente do seu todo? Não sei se consigo captar bem. Se o ataque que o Irão está a sofrer neste momento pode prejudicar este país no contexto de toda a região do Médio Oriente. Sim. Agora, pode colher, inclusive, algumas simpatias. Não, neste momento, por exemplo, vale dizer que já dentro dos países árabes, porque há uma diferença identitária, étnica no Médio Oriente. Veja só, o Irão é um país persa, não é? O resto são países árabes. Então, há esta competição. O Irão é um país marcadamente dominado por um poder xiita, mas todos os outros são países marcadamente dominados por sunitas. Isso na região. Todos são muçulmanos, sim senhora, mas há essa divisão entre os sunitas e os xiitas. Então, no meio desta divisão toda, há uma luta de protagonismo, de poder. A Arábia Saudita, por exemplo, assume-se como o grande poder. Mas o poder da Arábia Saudita ameaça o poder do Irão. E o poder do Irão ameaça o poder da Arábia Saudita. Então, estes dois aqui não estão
vamos dizer, dispostos a abraçar-se. Não estão dispostos a abraçar-se. Houve tentativas há pouco tempo de fazer reaproximação entre eles, mas essa reaproximação nós já sabemos que é uma reaproximação forçada, porque eles têm divergências profundas. Não é? Mesmo entre os árabes, essa é uma das coisas que muitas vezes nós não discutimos. Aquela luta entre os árabes é luta de irmãos, não é? Que se dividiram e cada um foi ficar num território. Aí assim, não é? Eles não se entendem por aí. Mas neste momento, por causa do Irão, eles estão sem entender. Estão a equacionar a possibilidade de se unirem para retaliar o Irão. Não é? Só que unirem-se para se retaliar o Irão é aquele perigo que eu já dizia. Que se isso acontecer, eles estão a dar uma munição privilegiada para o Irão atacar os poços de petróleo que existem ali naquela zona. Portanto, este é o panorama a nível regional e a nível global. A nível global, nós estamos a falar de consequências no lado econômico, sobretudo, que é o grande medo que existe neste caso. Já se diz que o preço de gás disparou, o preço de petróleo também disparou. Isto significa que nós, os moçambicanos, também vamos ter de pagar por esta guerra. Gostei dessa parte, Boaventura, porque nós estamos a analisar esta guerra e tudo, mas estamos a ver o que está a acontecer. É verdade que, quando se trata desses assuntos, normalmente as grandes potências é que nós nos preocupamos com elas, porque são elas. Quando Boaventura for pegar os livros de relações internacionais, lá só falam das grandes potências. Nós outros só aparecemos como peões marginais, infelizmente. Então, quando nós fazemos este tipo de análise, é importante sempre também termos em consideração a nossa própria realidade. O impacto imediato que nós podemos sentir com isto. Aliás, imediato estou a exagerar, assim, porque nós já compramos petróleo, pelo menos por algum tempo, assim, mas as futuras importações de petróleo podem ser altamente onerosas. E ao ser altamente onerosas, chegam aqui a um preço que depois pode pesar no bolso do cidadão. Nos outros anos, quando nós sofremos as manifestações aqui por causa da subida do preço do petróleo, isto pode ser um reflexo. Amanhã podemos ter problemas de escassez de comida, porque estamos nesta guerra. Então, esta escassez de comida, escassez de petróleo, preços altos e tudo mais, juntar tudo isto, nós podemos ter problemas nos nossos próprios países. Nós, os moçambicanos. Nós, os moçambicanos, nós africanos, países subdesenvolvidos, que dependemos muito do Médio Oriente, mas também estamos a falar dos países da Europa que precisam do petróleo e do gás que sai daquela zona. Quando não chegar, o que isso vai significar à indústria naqueles países? Agora, veja só o lado maldoso do que está a acontecer aqui. Neste momento, se houver algum problema com o petróleo no mundo, a América vai se ressentir disso. Mas a América não vai se ressentir tanto quanto todos nós outros vamos sentir, porque a América hoje já garantiu o petróleo que está na Venezuela. Se deste lado do Atlântico, do Índico, temos problemas de acesso ao petróleo, no lado do Atlântico, lá, perto dos Estados Unidos da América, há petróleo, pode subir à vontade. Não é ser petróleo para pôr a circular ao mundo, vai ser para a América. Ademais, a América tem o seu próprio petróleo no território americano, que serve de reserva estratégica. Então, nós outros vamos ficar a sofrer aqui assim, não é? Mas eles não vão sofrer tanto quanto nós estamos, ou vamos sofrer, na verdade, ter essa guerra a prolongar-se. Uma das consequências também que pesa muito para nós, para moçambicanos, por exemplo, nós hoje temos muitos moçambicanos a viajar pelo mundo afora. E viajam pelas companhias do Catar, dos Emirados Árabes Unidos. Hoje estamos a sofrer a consequência de pessoas que tinham negócios em várias partes do mundo, mas para chegar a essas várias partes do mundo tinham que parar no Catar ou no Dubai. Hoje não podem fazer isso e podem perder dinheiro, podem perder negócios. Há pessoas que tinham consultas médicas, não é? Iam de férias, já gastaram dinheiro a comprar bilhete, agora, nestas situações, é um impacto. É verdade que essa é uma consequência de elite. É assim, então. Mas não deixa de ser uma consequência a tomarmos em consideração.
temos cidadãos moçambicanos no Catar, por exemplo. Hoje estão lá no meio do fogo. E o fato deles estarem lá no meio do fogo, apesar de dizer que temos um pouco de segurança lá, mas nós, outros familiares que estamos aqui, psicologicamente, a gente não dorme. Não é? É uma consequência psicológica, né? De saber que, olha, o meu filho está no Catar, o meu filho está em Israel, e estamos a ter essa situação. O que pode acontecer? Não é? Essa é uma consequência da. Depois querem insistir no embaraço político. Não é? Esta guerra aqui cria um embaraço político para nós, Moçambique. Será que o governo de Moçambique terá coragem de criticar a América por esta agressão? Obviamente que não. E é perceptível. A América, neste momento, é um dos grandes investidores aqui em Moçambique. Professor, o tempo já nos pressiona bastante, mas há duas questões que não se querem calar, nomeadamente, quais são as soluções possíveis para o programa nuclear iraniano e a segurança regional? Por outro lado, o que seria necessário para se parar com esta guerra de imediato? Para parar com esta guerra de imediato seria dar as garantias de segurança que Israel quer. Quem é que tem que dar? O regime da Ayatollah. Mas isso nós sabemos que eles não vão dar. Né? E dar garantias de segurança significa acabar com o programa nuclear iraniano. E isto é uma coisa que Israel já fez no passado contra Saddam Hussein. Quando eles perceberam que Saddam Hussein estava a iniciar um programa nuclear, Israel fez um ataque surpresa em 1981 e foi destruído. Só que naquela altura o Saddam Hussein cometeu o erro de fazer o programa nuclear exposto e num único local. Mas Irão aprendeu disso e diversificou, espalhou o seu programa nuclear. Mais do que espalhar o seu programa nuclear, fez no subterrâneo, com condições de proteger, inclusive com armas fortes, a mais de 80 metros de profundidade que não chega. Essa é uma coisa. Dar essa garantia não vai dar. Aliás, hoje já se pensa que o Irão deve estar super arrependido de não ter feito a arma nuclear. Porque se o Irão tivesse feito a arma nuclear, esta guerra não havia de acontecer. Infelizmente, esse é um cálculo que hoje se pode dizer. Então, a garantia de segurança, veja só, é curioso isto, a grande garantia de segurança que podíamos ter para não acontecer isso seria Irão ter as armas nucleares. Eu gosto de um bom debate que existe entre uns dois autores americanos. Um deles é o Kenneth Waltz, o outro, agora foge-me o nome do outro amigo deles, que depois escreveram um bom livro entre eles. Um dizia que é perigo proliferarmos armas nucleares, mas outro dizia que não, deixa produzir arma nuclear. Porque se você tiver arma nuclear e eu tiver arma nuclear, eu já sei que eu não posso lhe disparar. E você também sabe que eu sei que você também não pode me disparar. Então, a dissuasão vai nos dar a paz e segurança. Só que, ok, não temos isso. Já não temos como dar essa garantia de segurança porque não há armas nucleares do Irão, mas há armas nucleares de Israel. Essa é uma coisa. A segunda coisa é a diplomacia. Só que investir na diplomacia agora já ninguém confia. Porque a América estava à mesa de negociações com Israel, mas mesmo assim fez este ataque. Hoje você não vai convencer Irão a ir sentar à mesa de negociação porque já se percebe que, olha, há má fé aqui. Assim. Só que independentemente dessa má fé, este conflito vai ter que terminar à mesa de negociação. Teremos que assinar um acordo, qualquer que seja. Se não assinarmos um acordo, estaremos permanentemente em tensão e em estado de guerra técnica, como temos o caso da Coreia do Norte e Coreia do Sul. O que significa dizer, por outras palavras, enquanto prevalecer o regime de Ayatollah, se não morrer este regime de Ayatollah, a tensão vai ser permanente. Que também não está disposto a morrer. E não está disposto a morrer, nem tão pouco é abdicar do programa nuclear. Não interessa se morre o líder ou não. Não. Aquilo que a gente diz, nós passamos, mas as instituições ficam. Não é? E o regime do Ayatollah é uma instituição. Professor Calvino Cadeira, muito obrigado pela sua disponibilidade para nos ajudar a perceber os contornos desta guerra conjunta Estados Unidos da América e Israel contra o Irão.
Caro telespectador, fica aqui o nosso muito obrigado pela preferência. Continue ligado a nós e fique bem.